caro contabilista e estudante de contabilidade. Já ouviu falar sobre o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes? Seja bem-vindo ao programa Contas em Ordem. Fala para si Ivan Juque Flora e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes. Seja bem-vindo ao espaço Formações. Saudações contabilísticas. Regime jurídico de faturas e documentos equivalentes. O Decreto Presidencial número 292/18 de 3 de dezembro, ele aprova o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes. Por que este regime é tão importante? Porque ela veio trazer uma reforma no sistema fiscal dentro daquilo que são os documentos que são aceitos fiscalmente. Por isso é que ele estabelece regras relativo à emissão, conservação e arquivamento de documentos e faturas equivalentes. E ele é aplicável a todos os contribuintes com residência fiscal em Angola em todas as suas transações de bens, prestação de serviço, adiantamento ou pagamento antecipado. Por isso, a emissão de faturas e documentos equivalentes é obrigatório em todas as transações comerciais. A omissão ou emissão incorreta pode resultar em sanções para a empresa. Por isso, as empresas devem assegurar que todos os documentos que são emitidos estejam devidamente preenchidos, enumerados e arquivados de acordo com o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Até aqui conseguimos observar que é muito importante conhecer o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes. Isso levanta três questões. A primeira, quais são os documentos que não são considerados faturas ou documentos equivalentes? Vamos ter atenção ao nosso quadro. Os documentos não considerados faturas ou documentos equivalentes são a fatura pro forma, a nota de preço, a nota de encomenda, a nota de remessa, orçamento de venda e de serviços, borderôs bancários, guia de remessa ou transporte, e qualquer outro documento emitido não previsto nesse diploma do regime jurídico de faturas e documentos equivalentes. Agora, isso nos leva para a segunda questão. Quais são os documentos que são considerados faturas e documentos equivalentes? Atenção novamente ao nosso quadro. Os documentos contábeis que podem ser considerados faturas ou documentos equivalentes são documentos equivalentes. E dentro daquilo que é os documentos equivalentes, nós vamos encontrar os recibos, as notas de débito, nota de crédito, os despachos aduaneiro, o talão de venda ou de serviço e outros documentos que podem ser equiparados à fatura. E daí nós encontramos fatura, fatura genérica, fatura global, fatura recibo, fatura em formato eletrônico emitido eletronicamente por software de faturação certificado pela AGT. E daí nós encontramos a nota de débito, nota de crédito, o recibo e o volume de negócios. Mas, para que estes documentos, considerados faturas e documentos equivalentes, sejam aceitos fiscalmente, eles têm que preencher os requisitos. Eles têm que conter os elementos necessários. Quais são esses elementos necessários que esses documentos e faturas equivalentes têm que ter
para serem aceites fiscalmente. Atenção ao quadro, por favor. Para que uma fatura possa ser aceita fiscalmente, ela deve conter os seguintes elementos ou informações: a data de emissão, número sequencial da fatura, nome da firma, do emitente e do cliente, número de identificação fiscal, ou seja, o NIF, do vendedor e do prestador de serviço e do cliente, descrição dos bens ou serviço prestado, quantidade e valor unitário dos bens ou serviço, montante total da transação e taxa de IVA aplicado, quando for o caso, base tributável e o montante de IVA, se aplicável. E por último, a menção de isenção de IVA, se aplicável. Então, são todas essas informações que antes de emitir, nós como empresa precisamos tomar nota e que antes de receber e como contabilista precisamos prestar atenção às faturas que nós recebemos, se preenche esses requisitos de documentos equivalentes de acordo com o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Até aqui, falamos sobre o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes. Vimos quais são os documentos que não são considerados faturas e documentos equivalentes. E vimos os documentos que são considerados faturas e documentos equivalentes. E vimos quais são os elementos que ela tem de ter para ser aceite fiscalmente. Antes de terminarmos, a Ordem dos Contabilistas informa que está aberta a inscrição para o Exame Nacional de Admissão à Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. E também informa que está aberto a inscrição obrigatória, nota, obrigatória para ética profissional para os contabilistas e peritos contabilistas da Ordem dos Contabilistas de Angola. Me dispenso em alta consideração. Falou para si, Ivan Juco Flora. Até já.